Bom, pessoal, a gente vai fazer uma roda de conversa aqui com os reitores. A gente ganhou a presença de um pró-reitor de graduação, de brinde. É mais um evento do Grêmio Politécnico, parceiro dos centros acadêmicos, o famoso diretório. A gente espera que assim vocês possam, além de tirar dúvidas, criticar, fazer sugestões e para a gente batalhar para uma universidade melhor, além dessa situação que a gente vive hoje com greve e outras pautas que podem ser importantes para vocês tirarem dúvida e a gente decidir no nosso plebiscito da semana que vem, tá bom? Vou ser breve aqui, o professor vai fazer uma introdução e logo depois vou passar com o microfone para quem quiser fazer qualquer pergunta. Tá? Obrigado. Bom, muito bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao André e agradecer a vocês a oportunidade de conversar. Durante a campanha, eu voltei a ter contato com estudantes, porque por alguns anos, devido às atividades que eu assumi de gestão política, científica, etc., estive razoavelmente afastado da convivência de estudantes. Mas todo o meu passado, desde quando eu iniciei como docente da universidade, o contato com estudantes fez parte do meu dia a dia. Dava aula todo dia naquela época, não é de vez em quando, dava todo dia. E terminava a aula e continuava conversando com estudantes sobre qualquer tópico. Um dia era a política nacional, outro dia era a organização do curso, e assim por diante. Certo? Então, eu prezo muito essa oportunidade de voltar a conversar com estudantes diretamente, sem os intermediários, sem as chamadas lideranças estudantis, que têm a sua agenda. Uma agenda que muitas vezes está focada em tópicos de natureza política, muitas vezes partidária e ideológica, que eu não condeno. Por quê? Porque a universidade é um local de formação de cidadãos, em primeiro lugar. Tanto do ponto de vista técnico, científico, como político. É um local de exercício disso. No entanto, a representação de uma classe representada pelos estudantes, ela deve ter uma visão, vamos dizer, ampla daquilo que são os interesses dos estudantes que estão estudando na universidade naquele momento. Tá certo? Então, é por isso que é necessário nós termos contato diretamente com vocês, porque nem sempre as lideranças que vão ao conselho universitário e assim por diante, os representam neste aspecto. Não estou tirando o valor deles como representantes. Está claro isso? Muito bom. Então, obrigado pela oportunidade. Hoje, a nossa conversa será, em parte, contaminada pela situação atual. Isso está muito presente e vai ser difícil nós tratarmos amplamente de outros temas. Mas eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de fazermos um exercício com outros temas, além daquilo que é o momento atual, e deixarmos um gancho para que isso se repita. Por exemplo, o vosso contato direto com o pró-reitor de graduação é essencial. Porque ele pode dar encaminhamento a uma série de questões que, às vezes, não chegam nas vossas lideranças, não chegam na representação e fazem um efeito enorme no dia a dia da vossa vida. Acabamos de tratar de uma questão que pode parecer menor lá no campus de São Carlos, relacionada com o café da manhã, etc. Não faz parte da agenda política, mas faz parte da vida todo dia. Agora que você levanta de manhã, você quer tomar café da manhã, a primeira coisa que você pensa. Certo? Então, estas coisas nós precisamos continuar, portanto, hoje não é uma conversa definitiva. Está claro? Muito bom. Então vamos começar pela situação atual. E a pergunta é o seguinte: existe uma greve em andamento que foi liderada pelos dois sindicatos, são sindicatos, não são representantes de categoria, são sindicatos. Sindusp, que é o sindicato dos servidores, e a ADUSP, que é o sindicato dos docentes. Não é o representante, não são representantes da categoria docente. Foram no passado e hoje são um sindicato ligado a uma central sindical que tem uma agenda política. Muito bom. Os alunos
participam ou não? A pergunta central é o seguinte: por que tem greve? André, qual que é o motivo da greve? Como se você vai colocar um impasse político aqui. Não, eu quero responder. Não, te incomoda? Então alguém pode responder. Quer dizer, por que fazer greve? Porque vocês vão ser convidados a isso. Vamos fazer greve ou não vamos? Vocês vão ter que decidir sobre isso. E por que vocês fariam greve? Essa é a minha pergunta, para eu poder argumentar. Senão eu vou ficar falando de coisas que às vezes não interessam a vocês. Alguém quer dizer? Pode falar. Pode pegar o microfone e falar. O congelamento dos salários dos servidores e professores. Muito bom. O congelamento dos salários dos servidores e professores, vocês entendem que é um motivo para os estudantes fazerem greve nesse momento? Há duas questões aqui. Por que é feito esse congelamento agora, nesse momento? Porque o reitor é um sujeito que é insensível às necessidades das famílias, tá certo? Não sabe que teve inflação, na casa dele não tem inflação, a mulher dele não ficou muito brava no final de semana, quando ele chegou em casa e falou que não ia ter aumento de salário, tá certo? Que ela também é docente da universidade, é aposentada, mas tem as consequências. Muito bom. Por que então que nós tomamos essa decisão? Por um motivo muito simples. É que praticamente todo o orçamento da Universidade de São Paulo, 99,8% do recurso que a Universidade de São Paulo usa, isso é 100% do recurso, vem de repasse que o governo do Estado transfere. Quanto que o governo do Estado dá de recurso para a Universidade de São Paulo? 5,025% de tudo que ele arrecada do ICMS. Então, o que nós recebemos está ligado ao desempenho econômico do governo do Estado em termos de arrecadação. A previsão de arrecadação para este ano do governo do Estado de São Paulo e o que ele vai transferir para a USP, transferência prevista para a USP é cerca de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Todo esse dinheiro está comprometido com a folha de pagamento. Mas, se nós não tivéssemos guardado dinheiro nos anos anteriores, nós já estaríamos em falência. Nós já não estaríamos mais pagando salário para os professores e para os servidores. Por quê? Porque a nossa folha fica mais cara do que isso. Isto é, nós estamos recebendo por mês 360 milhões de reais, em média. É isso dinheiro que vem para a USP. Não é pouco dinheiro, hein? São poucas as empresas no Brasil que têm um faturamento desse. 360 milhões por mês. E estamos pagando 374 milhões de folha de pagamento. Agora, além disso, precisa pagar luz, precisa pagar telefone, precisa pagar água, precisa fazer os carros circularem, precisa pagar contrato de manutenção, de limpeza, de segurança. Isto soma mais, dando um total de 90 milhões por mês, adicionalmente o que nós estamos recebendo. Então nós estamos gastando todo mês 90 milhões a mais do que recebemos. Se for neste ritmo, até o final do ano, nós vamos gastar mais de 1 bilhão de reais do que recebemos. Qual é a empresa que se sustenta nessa situação? Vocês podem imaginar? Numa situação dessa, uma empresa privada, de duas, uma. Ou ela aumenta a sua captação de recursos, ou ela aumenta o seu desempenho financeiro, ou ela reduz os seus gastos.
nós não temos maneira de aumentar a captação. Por quê? Porque isso é fixado por lei. A Assembleia Legislativa vota todo ano uma lei que diz: para a Universidade de São Paulo vai 5,25% dos recursos arrecadados do ICMS. A Secretaria da Saúde da Fazenda faz as contas e manda o dinheiro. O que nós podemos fazer? Reduzir os gastos. Podemos reduzir? Nós temos muito pouco espaço de manobra. Primeira coisa, racionalizamos os gastos, reduzimos os contratos, tá certo? Apaga a luz toda hora que sai da sala, aquela coisa toda. Por que reduz isso? Muito pouco no total. Porque o grande comprometimento está na folha de pagamentos. Folha de pagamentos que inclui salários, inclui reflexos sociais, inclui benefícios adicionais que a universidade deu nos anos passados, como cartão alimentação, cartão refeição, tá certo? Para todos os docentes e funcionários. Tá? Então, nós podemos reduzir a folha de pagamento? Não. Porque, diferentemente de uma empresa privada, nós não podemos dispensar pessoas, nós não podemos cortar benefícios. E não podemos nem racionalizar o uso de pessoal. Por quê? Por que chegamos, então, neste gasto de 105% do que recebemos? Porque aconteceram duas coisas nesses últimos 4 anos. Em primeiro lugar, a universidade contratou muito mais gente do que deveria, do que o bom senso dizia que deveria acontecer, do que qualquer gestão previdente faria. Só de servidores em 4 anos nós contratamos a mais, além do que tínhamos, 2.400 novos funcionários. 2.400 novos funcionários. Contratamos 400 docentes. Tá? A massa de funcionários hoje da Universidade de São Paulo é de 17 mil funcionários, para 5.600, 5.800 docentes. Para dar uma ideia, a Universidade de Bolonha, na Itália, a primeira universidade do mundo, tem 87 mil alunos. Nós temos 92 mil. 87 mil alunos, 3 mil docentes e 3 mil funcionários. Nós temos 17 mil funcionários. Então, nós fizemos uma expansão descabida. Grande parte deles nos órgãos centrais da universidade. E agora? As unidades precisam de gente e nós temos que tentar transferir esse pessoal. Essa é a primeira coisa, expansão do quadro. Segundo, um aumento da massa salarial absolutamente impressionante quando comparada, por exemplo, com a inflação ou com os aumentos concedidos pelo CRUESP. A média de salários, isto é, quando soma tudo que é pago e dividido pelo número de indivíduos, a média de salário dos docentes em 4 anos subiu 43%. A inflação média no período foi 26%. Qual foi a categoria no Brasil que teve um aumento como este? Em 4 anos. Mas tem mais. Os servidores, o salário médio dos servidores da USP subiu 73% em 4 anos, para uma inflação de 26%. Ora, não existe almoço grátis. Nós fizemos uma gestão que não é a mais recomendada do mundo. Eu digo nós, porque não fomos nós, eu, professor Varrano. Foi a reitoria. Sem conhecimento do conselho universitário, sem conhecimento do professor Varrano e eu. Isso foi conduzido por um pequeno grupo de pessoas que estavam na reitoria. Quando eu digo sem conhecimento, é porque o que foi aprovado no conselho universitário não é o que foi executado. No conselho universitário foi aprovado que o comprometimento máximo com salários
em 2012 e 2013 seria de 85% e de 92%. Comprometimento real foi de 93% e 100%. Então, o Conselho aprovou uma coisa e aconteceu outra diferente. Então, essa é a situação hoje. Okay? Eu não quero me estender muito mais, porque eu quero ouvi-los. Então, diante desta situação, isto é, nós estamos gastando com folha de pagamento mais do que recebemos, além de termos que gastar as outras coisas para manter a universidade funcionando, e tínhamos uma reserva financeira que, na verdade, é sobra de dinheiro dos outros anos e que está sendo consumida rapidamente. Felizmente ela existe, porque senão nós já teríamos parado de pagar salários. Então, quando nós tomamos a iniciativa de dizer que este ano, neste momento, não é possível fazer a correção dos salários, nós estamos nos apoiando no seguinte: em primeiro lugar, é que nos últimos 4 anos nós fizemos um reajuste médio de salários na USP que foi de 2 a 3 vezes a perda inflacionária. Maior. 2 a 3 vezes maior que a perda inflacionária. Muito maior que o aumento salarial das outras universidades paulistas, Unesp e Unicamp. Em primeiro lugar. Segundo lugar, porque não há justificativa técnica, não há justificativa moral perante a sociedade e não há justificativa até legal para o reitor autorizar aumento de salários. Há 4 semanas, as contas da USP de 2010 foram julgadas no Tribunal de Contas do Estado. Nas contas de 2010, anterior, 2008. Nas contas de 2008, naquele momento, o comprometimento da universidade com a folha de pagamento era de 86%. O Tribunal de Contas fez uma reprimenda à Universidade de São Paulo, dizendo que havia uma grande preocupação do tribunal com um comprometimento tão grande com folha de pagamento, 86%. Eu imagino o que eles vão falar quando julgarem as contas de 2014 com 105% de comprometimento. Tá certo? E recomendavam medidas para a universidade conter isso. Estas medidas terão que ser tomadas agora para frente. Por exemplo, nós estamos organizando uma controladoria da universidade, que vai funcionar independente do reitor, para controlar os gastos da universidade, e vamos tomar medidas para inserir na regulamentação da universidade responsabilidade fiscal, de tal maneira que haja limites de comprometimento do orçamento. Então, André, não sei se respondi à pergunta. Quer dizer, por que as universidades tomaram a iniciativa de não conceder aumento salarial a docentes e servidores neste momento? Deve-se dizer que esta é uma decisão do CRUESP, das 3 universidades. Porque a USP é a que está em pior situação. Mas as outras também não estão no paraíso, não. Todas estão com comprometimento da folha salarial acima de 95%. Enquanto o recomendado para as universidades é 80%. Para os demais órgãos públicos, 64%. Vocês sabem que é parte da lei de responsabilidade fiscal. Então, esta é, em essência, a situação, e não havia e não há condições sequer de imaginar que se possa conceder aumento salarial numa situação como essa, que é dramática, que é de risco de sobrevivência da universidade. Porque esta autonomia que nós temos de conceder aumento de salários, ela nos foi dada há 25 anos, é a chamada autonomia financeira das 3 universidades, USP, Unesp e Unicamp.
Nenhuma outra universidade no Brasil tem essa autonomia. As universidades federais não têm autonomia financeira. Elas vão lá com pires na mão a cada momento e o ministro concede ou não os recursos que eles precisam. Nós não, nós temos uma fatia do orçamento e temos que dar conta disso. Então, esta autonomia financeira, obrigado, essa autonomia financeira é essencial para a nossa sobrevivência e planejamento. E deu certo nesses últimos 25 anos. Foi por causa da autonomia financeira que nós pudemos, ano a ano, nos planejar. Quando as universidades federais passaram uma situação extremamente grave de falta de recursos, de falta de salário, de falta de dinheiro para comprar carteira, tá certo? As universidades paulistas transitaram muito bem. Porque é possível planejar ano a ano e saber quanto recurso você vai receber. Agora, eu entendo que por uma falha na nossa gestão, nós entramos numa situação em que isso corre o risco de desaparecer. Seria muito ruim para todos. Portanto, nós temos que recuperar, tá certo, a confiança da sociedade, do governo, da Assembleia Legislativa, de todas as pessoas que nos olham de fora. Temos que recuperar a confiança de dizer que nós somos gestores responsáveis, capazes de administrar uma enorme fatia de recursos públicos que são postos à nossa disposição. Essa é a introdução que eu queria fazer, né, e responder inicialmente, e agora eu gostaria de ouvir questionamentos sobre isso. Bom, vou começar pelo João. Quem quiser fazer uma pergunta, o Fernando aqui ele vai escrever a ordem. Vou só levantar a mão. Professor Zago, você disse que todo mês 90 milhões, além da entrada, são gastos, né, com a folha de pagamento e os gastos adicionais. É uma conta bastante simples, né, com a reserva que existe hoje em dia, em quanto tempo vai acabar isso. Com os planos de corte e de não aumentar o salário, pelo menos por enquanto, qual é a previsão? É de acabar em mais tempo ou é de não acabar e com aumentos eventuais na entrada do ICMS a gente conseguir uma estabilidade maior? Quer saber, para um futuro de médio e longo prazo, o que a reitoria pensa aí que vai acontecer? Esta é a situação mais complicada. Sim, porque, veja, o que nós fizemos quando entramos foi parar a locomotiva. Nós ainda não tivemos tempo de reorganizar a longo prazo, a médio e longo prazo, o que nós vamos fazer com as finanças da USP. O que nós tínhamos que parar era a locomotiva que estava desinvestada. Nós suspendemos, por exemplo, obras novas que iam começar, da ordem de 470 milhões de reais. Então, este ano, estavam previstas início de novas obras no valor de 470 milhões. Tem que parar. Nem olhar o que era. Se era um grande laboratório, ou era uma reforma importante, ou era uma obra suntuosa desnecessária. Não importa o mérito, não tem dinheiro. Então, é isso que, agora que nós temos que passar por esse refinamento. Mas uma coisa é certa, cada centavo a mais que você gastar, como ele está saindo todo da reserva, você está encurtando a vida da reserva. Fala. A pergunta do João é uma pergunta muito boa. Você faz as contas, estamos na Poli, faz as contas em 25 meses, 26 meses, acabaram as reservas, então falimos. Não, João, a ideia toda é o seguinte: nós estamos reduzindo os custos não essenciais para a qualidade, portanto, quer dizer, permanência estudantil, nós até aumentamos as despesas, mas as despesas, como falou, com outras despesas, nós reduzimos o máximo possível. Para quê? Para que com a suposta crescimento, esperado crescimento do ICMS, a gente consiga manter as reservas num padrão mínimo em torno de 1 milhão daqui a um ano e meio, e conseguirmos, daqui a uns 2, 3 anos, chegar a um equilíbrio em que a despesa com
das despesas com os recursos humanos, não comam 100% das finanças, comam bem menos, e a gente consiga equilibrar com isso. Mas não quero dizer que vão ficar 4, 5 anos sem reajuste, não é isso. Não é isso que está sendo falado. Mas nós estamos tentando, o que o professor Zago falou, ver o quanto nós vamos falar, porque quando ele falou para parar as obras, falou as obras futuras. As obras atuais, você não pode, deve ter engenheiro civil evidente. Você não pode parar uma obra em qualquer posição. Nós temos um prédio sendo construído que eu imaginei que íamos parar nas fundações, mas me avisaram que estão com paredes de diafragma, tem que fazer todo o subsolo. Se não fizer subsolo, caiu, fecha o buraco. Então vai criar um problema maior. Então as obras estão sendo paralisadas, as que estão em andamento e que não estão essenciais estão sendo paralisadas. Isso tudo vai permitir que a gente tenha sempre essa reserva. A nossa Comissão de Orçamento e Patrimônio, a previsão dela é que em 3, 4 anos nós consigamos voltar ao equilíbrio. Nesses 3, 4 anos, nosso ponto básico é cortar as despesas que não são essenciais para a qualidade. Obviamente que não estamos falando de parar os salários 3, 4 anos. O CROESP está se comprometendo no segundo semestre reanalisar a situação que está, ver o que aconteceu, o crescimento do CMS que aconteceu, se nós de fato conseguimos reduzir as despesas outras de uma maneira substancial para rever essa valorização. Então, João, não sei que ano você está na Poli, mas pode ficar tranquilo, nós estamos achando que a USP não vai acabar daqui a 2 anos nas contas que você está fazendo. Mas nós precisamos cuidar, porque veja, no orçamento deste ano, nós fizemos uma previsão, isso foi o que o Conselho Universitário aprovou, de um déficit orçamentário de 570 milhões. Nós previmos que a gente gastaria a mais dos repasses do governo 570 milhões. Na verdade, neste primeiro quadrimestre, nós estamos gastando num ritmo de 90 milhões por mês. Multiplicado por 12 é fácil de ver que dá mais de 1 bilhão. Isto é, este ritmo que nós estamos gastando agora terá que ser contido. Porque há um outro agravante, é que a previsão de aumento de ICMS não está se realizando. E isso tem acontecido nos últimos 3, 4 anos. Porque a economia, infelizmente, não obedece os economistas. Os economistas falam, vai crescer tanto, ela cresce menos. Vem um Manteiga e fala, vai crescer tanto, ele não cresce. Aí vem a Secretaria da Fazenda do Estado e diz, vai crescer tanto, e não cresce. E a gente faz a previsão diante daquilo que o governo do Estado diz que ele prevê o crescimento do ICMS. E o crescimento tem sido menor do que o esperado. Portanto, que no final do ano nós recebemos é menor. Bom dia, senhores. Meu nome é Fábio, sou aluno de Engenharia Naval aqui da Poli. Eu tenho alguns questionamentos que espero que os senhores relacionem. O primeiro deles, o ex-reitor José Rodenberg escreveu um artigo na Folha ou no Estado, um dia desses, acho que foi domingo. Para quem não sabe, ele foi o reitor que instituiu o ICMS como taxa fixa, enfim, de financiamento para a universidade. Ele disse ter se arrependido de não ter instituído a proporção, instituído por lei, a proporção de 80-20, né, 80 para gastos com o pessoal e 20 para o resto. Eu queria saber do senhor, primeiro, se essa é um dos objetivos de gestão, o quão viável politicamente isso é de se fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal aparentemente não pune ninguém, senão rodas, né, e os responsáveis por isso estariam sendo monitorados agora. Bom, uma coisa é essa. A outra coisa, embora se planeje o arrojo salarial esse ano, 0% de aumento, historicamente a gente sabe que o Simplusp e a USP, os movimentos Simplusp são muito fortes aqui dentro da universidade, até pelos altos salários que eles têm, se comparados a outros funcionários estaduais de mesmo cargo.
Então, eles raramente perdem uma guerra de braço com a reitoria. A reitoria geralmente acaba cedendo, pelo menos desde quando eu estou aqui. Assim foram os aumentos sucessivos do Grandinho. Eu queria saber se, dentro desse contexto também, vendo que politicamente é muito provável que eles consigam um aumento, se a transparência dos gastos não seria uma barganha, uma possível barganha da reitoria, a transparência total dos gastos para a comunidade em troca desse arroxo por esse ano. Só se teria como fazer esse tipo de negociação. Duas questões muito pertinentes. Primeiro, o professor Goldenberg, como sempre, muito agudo, apesar de seus 80 e poucos anos, e muito correto sempre. Não há nenhuma dúvida que se nós pudéssemos instituir hoje uma determinação como esta, ela seria extremamente benéfica, mas no momento irrealizável. Porque não há maneira de você trazer os gastos com o pessoal abaixo, ou vamos dizer, até 80%. A não ser que se estabelecesse algo draconiano dizendo que enquanto não chegasse nesses níveis, seria proibido dar qualquer tipo de reajuste, fazer qualquer tipo de contratação, mesmo emergencial. Sabemos que a vida não é assim. Quer dizer, será necessário algum tipo de adaptação para a universidade continuar funcionando. Mas que a meta seja essa, não tenho nenhuma dúvida. Por isso, sim, eu sou favorável a estabelecer limites. Quem sabe, na situação que estamos, esses limites poderiam ser progressivos ao longo dos anos, tá certo? E certamente nós precisamos de um controle dos gastos da universidade que sejam externos à autoridade do reitor. E isto passa, em qualquer empresa ou entidade moderna, por uma controladoria que envolva pessoas externas à autoridade do reitor. Quem sabe até pessoas externas da universidade. E que responda diretamente ao Conselho Universitário. E, portanto, na questão passamos então para a questão seguinte, sim, a abertura de dados, a transparência, tem que ser completa e absoluta. Nós não temos nenhuma restrição a isso. Tá certo? Na reunião que houve com o Fórum das 6, um servidor me perguntou, ou me disse o seguinte, disse, como que eu posso acreditar nestes dados que o senhor está apresentando? Eles são preparados pela sua assessoria. Primeiro, há uma questão de base aí. Por que o reitor estaria interessado em esconder dados? Por que o reitor estaria pessoalmente interessado em conter salários? Inclusive o seu e da sua mulher. Mas vamos dar de barato que eles têm, vamos dizer, motivos para desconfiar e achar que o reitor é um indivíduo que faz coisas por baixo do pano. Então ele diz, por que eu tenho que confiar nesses dados? Eu digo, só não tem que confiar. Vocês podem já escolher os servidores que quiserem, amanhã irem ao prédio da reitoria, entrarem na codagem e pedirem os dados que quiserem. Então, eu ofereci a eles que viessem imediatamente à reitoria examinar as contas, independentemente do Conselho Universitário ter determinado ou não ter determinado. Aparentemente, o assunto perdeu interesse na hora. Okay? Então, a transparência deve ocorrer. Acontece o seguinte, que para tratar do volume de dados financeiros que a universidade trata, nós precisamos nos organizar. Haja visto que, quando assumimos, demorou 2 meses para, de fato, nós termos um controle de toda a situação. Os dados não caíram na mesa assim em 2 horas. Você fala, me traga aqui como você esperaria numa grande empresa que o CEO está sentado lá, ele dá um clique no computador e imediatamente faz todo o controle ali. Não foi assim. O Hernandes foi da comissão de transição, tá certo? Nós tivemos 6 professores que trabalharam durante
quase um mês, exaustivamente, coletando dados segmentados de diferentes setores. E eu até tenho uma suspeita, que grande parte da nossa situação hoje se deve a esta falta de organização e essa segmentação de dados. Parece que faltava alguém que somasse no final para ver quanto estava dando o gasto. Parece que é isso. De qualquer maneira, sim, nós temos que progredir para um sistema de completa abertura dos dados. Mas, nesse sentido, e isso não é fácil, pode parecer simples, mas não é, nesse sentido, novamente, a minha proposta de que nós tenhamos uma controladoria independente é o primeiro passo para isso. Porque você poderia ter um grupo de pessoas que têm competência na área de gestão, na área de contadoria, tá certo? De controle de contas, para pedir dados, examinar dados, tá certo? Dados esses que obrigatoriamente são expostos ao Conselho Universitário, e expostos ao Conselho Universitário significa exposição pública, porque tudo que se faz no Conselho Universitário é público. Lá estão representantes dos docentes, dos servidores, dos alunos, portanto, esse seria o caminho mais curto para isso. Não sei se querem acrescentar alguma coisa a essas duas questões que estão muito relevantes. Bom dia a todos, boa tarde, bom dia, 12 por 12 minutos. Depois, no final, eu vou só queria falar alguma coisa da parte acadêmica, inclusive do HER, para vocês. Só para dizer que também, além do que o reitor já manifestou, nós estamos trabalhando no sentido de que tenhamos, então, um informativo, que não tem nome ainda, a não ser o informativo, em que vai aparecer numa linguagem, que é uma linguagem que todos podem entender exatamente essa numerologia, que não é tão simples, às vezes, da forma como se coloca. Está se trabalhando em cima disso, como ele já disse, não é simplesmente você pegar o dado cru e colocar lá, que é o que vocês sabem que acaba acontecendo, a interpretação depois é equivocada. Então a ideia é que passamos isso e estamos tentando organizar para que isso aconteça. No Ipiranga foi incorporadas as responsabilidades, tá? Foi incorporadas as responsabilidades da USP. Não tem, graças a isso, não teria motivo justo para a gente pedir que fosse aumentado o ICMS, ou que pelo menos coisas como o hospital universitário parassem de ser contados como orçamento da educação do Estado de São Paulo e serem usados como orçamento da saúde? Vou falar só do IANSP, se referindo, o IANSP paga as pensões. Então nós somos obrigados a ter ligação com o IANSP, não pela aposentadoria, mas pelas pensões. Então, quando o docente ou funcionário autarco, que ainda nós temos, falece, o seu cônjuge recebe as pensões. Então, esse percentual é pequeno, que vai exclusivamente para as pensões. O que hoje está acontecendo com os funcionários é que nós temos uma aposentadoria complementar, SPPREV, que a USP aderiu, e a USP contribui, se o funcionário ou o docente desejar essa aposentadoria complementar, a USP contribui. Então isso foi também mais um aumento das nossas despesas de funcionários. A questão de expansão de campo, eu vou deixar o reitor responder com mais calma, e a questão do hospital universitário, você tem razão, nós estamos, o que a gente recebe do SUS, hoje, a grosso modo, o hospital deve estar em torno de uns 370 milhões de reais para nós, e SUS paga 20 milhões. Então, de fato, o hospital universitário hoje é uma grande despesa da USP. E os nossos alunos das áreas da saúde, gastamos muito no HU. Já estamos ficando. Tem só uma coisa. Justificar que eu e o Hernandes estamos de gravata porque nós temos atividades externas. Então nós estamos de gravata porque nós temos que representar a USP fora. O reitor hoje está dispensado dessa tarefa. Eu estou só em trabalho interno. Como é que se chama? Terça casual? Terça casual. Olha, é o seguinte,
primeiro, você tem razão, nós estamos financiando a Secretaria da Saúde. Com o HU e com o HRAC. O Hospital Universitário aqui e o Hospital de Bauru. Isso precisa ser revisto. Não existe universidade nenhuma do mundo que diretamente faça a gestão de um hospital universitário. Isso não tem sentido mais no quadro natural universitário. O HU foi criado quando a Faculdade de Medicina criou o seu curso de Medicina Experimental, chamado, que era um curso diferente do tradicional e que previa uma situação de treinamento em campo muito diferente daquele que era feito no Hospital das Clínicas. E por isso se criou um hospital especial que tinha toda uma linha, vamos dizer, romântica de como que ele funcionaria, assim por diante. O curso de Medicina Experimental desapareceu, fundiu-se com o curso tradicional. As atividades foram concentradas principalmente no hospital universitário e depois, com a modernização dos cursos de medicina, foram transferidos para a prática na comunidade. Quer dizer, grande parte do ensino de medicina hoje é feito como deve ser feito na comunidade. E nós ficamos com a herança do HU. O HRAC tem uma outra história, ele deriva de uma especialização muito especial que ocorreu no Bauru, pessoal muito dedicado, que por muitos anos construiu uma pérola de um hospital, mas que também tem um custo absolutamente desproporcional e que não diz respeito às atividades diretas da universidade. Então, isto tem que ser negociado com o Estado e será. Porque não é só a questão financeira. É até a questão de que não faz sentido você ter um hospital sequestrado dentro da universidade e fora de todo o sistema de saúde, onde deve ocorrer o treinamento de todos os alunos da área de saúde. Tanto que os dois principais hospitais ligados à Universidade de São Paulo são o Hospital das Clínicas, com todo o seu complexo, INCOR, Instituto da Criança, etc., que é uma autarquia associada, cuja gestão e financiamento cabe à Secretaria da Saúde, mas temos um convênio em que todos os nossos professores, alunos, etc., estão instalados lá dentro e a direção do ponto de vista clínico, etc., é feita pela universidade. Ribeirão Preto é exatamente um reflexo disso, não só o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas como 3 outros hospitais menores, secundários, que foram também incorporados desta forma, que são hospitais da Secretaria da Saúde e que tem convênio com a universidade, onde alunos, professores, etc., suas atividades. Então temos que caminhar para isso, porque o balanço o professor Varan fez. São 370 milhões. Além de que os salários pagos aos servidores do hospital universitário são muito acima da média daqueles pagos aos servidores da Secretaria da Saúde. Então, essa é uma questão. A outra questão é a incorporação do campus de Lorena. A incorporação do campus de Lorena foi feita na gestão da professora Sueli e Melfi, Melfi e Sueli, e aparentemente nós recuperamos os documentos, incluía uma perspectiva de aumento da cota do ICMS que viesse atender especificamente Lorena. Nós estamos recuperando os documentos e vamos negociar com o governo do Estado que de fato isso se concretize. Devo dizer, infelizmente, que isso representará um volume de recursos muito pouco significativo, porque o valor é 0,007 do ICMS, algo que dá ao redor de 50 milhões por ano, mas, seja como for, é algo que precisa ser feito e será feito. Agora,
As outras, não é bem assim. Quer dizer, o Museu Paulista foi incorporado à USP há várias décadas. 1963. 63. Já com problemas estruturais. Né? Nós recebemos já com problemas do edifício, com problemas estruturais. Então, quando foi negociada a cota de ICMS para a universidade, o Museu Paulista já era parte da universidade. Agora, o que há com o Museu Paulista é que ele não recebeu o cuidado que deveria receber. Eles são engenheiros, ou serão engenheiros, e sabem que trata-se de uma construção muito antiga, histórica. Que tipo de construção que é aquilo? Como é que chama aquele material? Alvenaria, mas as paredes, etc. Tem estuques. É uma parede, um negócio imenso, os alicerces estranhos, que o pessoal abriu, cortaram os alicerces, né, para abrir. Ele tem um porão, um subsolo, que era para ventilação, e eles abriram espaço para fazer exposição, etc. E isso começou com o engenheiro, não é? Toné? Ué, não era engenheiro? Não, eu filho. Ah! Ok. Engenheiro não faz isso. Engenheiro não nunca caiu preso aqui no Brasil. Para orgulho dos engenheiros, sabe que ontem, só fazendo uma pausa, eu fui ao curador das fundações que está instalado ali no Fórum João Mendes, no 15º andar do Fórum João Mendes, da janela dele, uma visão fantástica do centro da cidade e particularmente da cúpula da Catedral da Sé, e ontem que me disseram que aquilo é obra, a estrutura é obra de um engenheiro daqui, que se chama Valdir Moniz Oliva. Foi reitor da Universidade de São Paulo e depois professor do IME. Ele também meu professor foi teu professor de álgebra. Isso, mas diz que, segundo o Cardoso, ele era um professor de estrutura, né, inicialmente. E foi também o homem que planejou o Morumbi. Bom, deixou uma boa herança, da qual vocês têm que se orgulhar. Então, com o Museu Paulista não tem jeito. Mas eu entendo que a saída com relação ao Museu Paulista é a seguinte, é que a quantidade de recursos que nós precisamos é imensa para restaurar aquele prédio. Agora, aquele é um monumento nacional. É algo que não cabe só a USP restaurar. Quer dizer, nós vamos provavelmente fazer um levantamento público de fundos para salvar um monumento nacional que esteja em condições de sediar as comemorações do bicentenário da independência em 2022. Ok? As outras expansões foram nós que fizemos sem nenhuma promessa de contrapartida. Meu nome é Charles, sou do curso de Engenharia Elétrica, estou no 4º ano. Eu vou desviar um pouco o foco da crise orçamentária. Tudo bem. Para entrar no tema da segurança no campus. Tá. Nos últimos dias tem tido um aumento considerável de arrastões, sequestros relâmpagos por aqui. Eu queria saber o que a reitoria tem como proposta de medida para conter esses casos e também por que não se vê mais bases comunitárias da PM nem policiamento ostensivo por aqui, apesar do convênio USP-PM firmado em 2011. Tudo bom, André. Veja, o assim chamado convênio USP-PM, ele tem ligado a ele um mito, uma má interpretação. Por muito tempo nós ouvimos as pessoas combatendo este convênio sem de fato saberem de que se tratava. Como a USP criou um sistema de segurança, criou uma superintendência de segurança e foram contratados 3 ex-coronéis da Polícia Militar que se aposentaram na Polícia Militar, foram contratados pela USP, um deles como superintendente de segurança. Muitas pessoas achavam que a presença de um ex-coronel, que era chamado de coronel,
representava de fato parte de um convênio da USP com a Polícia Militar. Isto é, como que se a USP tivesse cedido à Polícia Militar a administração de sua segurança. Isto foi um dos motivos, um mito que eu percebi, que transitava muito entre muitos estudantes, professores e servidores. Não é? Segundo lugar, você não pode negar, uma interpretação muito variada de como deve ser a nossa relação com a questão de segurança. Isto é, muitos não veem a questão de segurança como simplesmente algo que faz parte da vida de uma cidade grande, que o campus aqui da cidade universitária é parte da vida do campus, que é parte da vida da cidade, que há riscos de segurança aqui, a propriedade e a vida, como existe em qualquer ponto da cidade de São Paulo, e que isso demanda, portanto, policiamento como em qualquer lugar da cidade. E isto é parte das atividades da Polícia Militar. Bom, ao lado disso, nós temos aqui uma grande concentração de propriedade e de atividades que são próprias da universidade. E para isso nós precisamos ter uma guarda universitária própria. É preciso estabelecer uma convivência entre essas duas questões e, particularmente, é preciso tomar cuidado para que a existência de um sistema de segurança da universidade e acesso, que não precisa de convênio nenhum, porque a Polícia Militar pode entrar em qualquer local do território nacional, a qualquer momento, desde que haja motivo para isso, tá certo? Nós temos que estabelecer regras que impeçam que estes instrumentos sejam usados como instrumentos de coação à livre manifestação de ideias. Nós sabemos que isso já ocorreu no passado e que agora sempre isso é apontado como um risco. Né? Mas todos temos que respeitar isso e o reitor tem que ser guardião disso. Fora disso, nós temos que chegar a um acordo sobre qual é a maneira de fazer a gestão da questão de segurança no campus e que atenda aos interesses de estudantes, servidores e docentes. Como que era possível fazer isso diante do conflito histórico que existia e do conflito histórico que existe de certas correntes ideológicas dentro da universidade, de ver a presença de qualquer segurança aqui como uma ameaça à sua liberdade de pensamento? Né? Foi, em primeiro lugar, substituir os antigos gestores. E aqui não vai nenhuma crítica ao modo de atuação deles. Simplesmente nós demitimos os antigos, os ex-coronéis. Substituímos por uma pessoa que está respondendo pela Superintendência de Segurança, que é a professora titular de Antropologia da Faculdade de Filosofia, professora Ana Lúcia Pastore Schitzmacher. Ela tem vivência e experiência muito longa com isso. Trata da questão de direitos humanos, trata da questão de direitos de segurança. Tá? E constituímos uma comissão formada por um conjunto de professores que têm responsabilidades administrativas ligadas com a segurança, como o prefeito do campus daqui, um representante do prefeito do campus do interior, tá certo? E outros, que eu não sei numerar agora, presididos por ela, e um servidor e um aluno, para que este grupo de trabalho refaça a política de segurança da Universidade de São Paulo. Os servidores indicaram um representante, os alunos não indicaram. O lugar está lá disponível, mas eu espero que isto não sirva para posteriormente bombardear o trabalho desta comissão. Eles estão convidados a participar com ideias, sugestões, tá certo? E divulgação dos trabalhos.
É por aí que nós vamos, imagino, resolver isso, tá certo? Agora, eu concordo que há muitos riscos de segurança aqui. Agora, devo acrescentar um que é muito grande e que teremos que chegar a um acordo. São algumas festas que são aqui realizadas. Já falei mais de uma vez, tá certo? Eu não me cabe querer controlar o que os jovens fazem. Os jovens querem se divertir, isso é perfeitamente natural. Não seria natural se não quisessem. No entanto, na universidade nós temos restrições, por exemplo, legais ao uso de álcool, em primeiro lugar. Segundo, não temos estrutura de segurança para suportar essas festas. Isto é, eles, ao fazerem essas festas, criam riscos de segurança aos quais nós não podemos atender. Há 3, 4 meses houve alguém que morreu, caiu ali num poço na entrada era durante uma dessas festas, um grupo saiu, foram lá para fora. Bom, caíram lá dentro. Tá certo? É trágico. Agora, eu sei também ali na ECA, 2 vezes já em que houve assalto à mão armada durante essas festas. Então, nós teremos que tomar providências com isso. Não é porque somos contra jovens se divertirem, é porque aqui não há uma estrutura para festas que vão pela madrugada, em que há consumo elevado de álcool, em que há grande frequência de pessoas estranhas, não controladas e que podem certamente pôr em risco a vida das pessoas que estão ali. Só para complementar, o assunto é também de convencimento. O assunto é bem sério. Essas duas situações que o reitor nos lembrou, na primeira, o assaltante deu um tiro, felizmente não machucou o aluno nosso, o ferimento foi superficial, nada grave. Na segunda vez, a polícia chegou, conseguiu prender o assaltante, e o carro da polícia foi cercado, o assaltante foi solto. Então, nós temos essas duas situações que o reitor citou, foram ganhar um negócio também cultural, que nós vamos ter que mudar e ganhar a confiança, entendendo que a cidade universitária não é o Vaticano de São Paulo. A cidade universitária faz parte do município de São Paulo, estamos dentro do estado de São Paulo, temos que agir como cidadãos e temos que saber que segurança faz parte do nosso dia a dia. Mas é um problema muito complicado que tem que ser discutido. Acho que você fez bem começar a levantar, tem que ser discutido e debatido bastante, intensamente. Só para completar, nas festas que temos aqui no campus, em algumas delas, no dia seguinte, se a pessoal da segurança recolhe aqueles Empendorf, que são aqueles Empendorf que se usa para vender cocaína, de diferentes cores, porque vai de crack até cocaína muito pura. Numa festa, se recolhe de 150 a 200 Empendorfs desses. Então, quer dizer, além da questão do álcool, nós temos um problema muito complicado, que é a questão da venda e do uso de drogas. Certo? Então, essa é uma situação que realmente vai ter que ser debatida, e isso não tem... porque o que acontece é que uma das festas da ECA, que foi citado aqui, os estudantes que estavam organizando, na verdade, eles acabaram perdendo o controle, porque a quantidade de pessoas externas que apareceram era tão grande que eles tomaram conta de todo o espaço, e aí os estudantes começaram então a dizer, não, aqui não sei o que, e aí já tinham perdido o controle, porque tinha muitos interessados em vender as drogas nesse momento. Eu gostaria de fazer um apelo, fazer um apelo aos estudantes aqui, que vocês organizassem um grupo de estudantes, convidassem quem acharem que deve participar, para discutir a questão do uso de drogas. Inclusive, quem sabe, atuarem ativamente fora da universidade, porque o Brasil está perdendo essa guerra.
E vocês, muito mais do que eu, deveriam estar preocupados com isso, porque vocês vão viver muito mais tempo aqui, vossos filhos vão viver nesse país, tá certo? E esta é uma das coisas que está corroendo a sociedade brasileira. Eu acho que dos estudantes podem partir ações que vão muito além da universidade. Eu me sentiria muito orgulho se um grupo de estudantes da Universidade de São Paulo tomassem a frente para fazer algo que tivesse uma amplitude nacional nesse aspecto. Professor, quanto à festa, o Grêmio Politécnico, o Centrinho, o senhor mencionou. Veja, nós não estamos, quer dizer, isso não tem nada a ver com o reitor, quer dizer, é que eu me sinto responsável por essa quantidade de jovens que estão aqui, que estão correndo risco. É essa a nossa preocupação. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a investimento com os alunos, né, os gastos feitos com os alunos. Duas partes, na verdade, dessa pergunta. A primeira é sobre os investimentos em relação à alimentação, intercâmbio, moradia, o CRUSP, né? Como vai ficar em relação aos cortes de gastos disso? E a segunda, eu como diretor de extensão, fico mais preocupado ainda, em relação aos grupos de extensão, investimentos, seja eles monetários, apoio de transporte, divulgação da escola, laboratórios, tudo. Eu queria saber como é que vai ficar isso em relação aos gastos. Ótimo. Olha, nós não vimos ainda os detalhes ponto a ponto de como que vão ficar essas coisas. Mas partimos de uma determinação fundamental. Primeiro, é que os gastos com permanência, inclusive alimentação, foram os únicos em que nós previmos um pequeno aumento no atual orçamento. Todos os outros gastos foram cortados no mínimo de 30%. Tá? Vocês sabem que a USP praticamente paga a refeição de todos os seus alunos. Cobramos 1,9, sabe, que é um valor absolutamente insuficiente. Nunca houve discussão a respeito de reajustar esses valores e fazer com que só os que não tivessem condições recebessem. Nós sabemos que tem um componente político e afetivo muito grande aí, mas também não podemos esquecer nunca de que isto é um símbolo da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo subsidia quase que integralmente a refeição de todos os seus alunos. Certo? Isso nós vamos continuar fazendo. Tá? O que diz respeito às outras atividades, também há uma determinação de que elas devem ser poupadas no mais possível. Isto é, nós temos que fazer das atividades fins aquilo, o pouco dinheiro que nós tivermos, nós vamos investir nisso. Certo? Então, atividades da graduação, atividades de permanência estudantil, por exemplo, nós autorizamos a reforma da casa dos estudantes, da moradia estudantil de Piracicaba. Estavam precisando, havia riscos até lá, tal, mas esta foi. Um pouquinho de dinheiro que tinha, foi para lá. Certo? Então nós vamos continuar com esta política de preservar. Agora, por exemplo, a questão de bolsas, por exemplo, as bolsas de intercâmbio internacional. Nós vamos fazer um corte, não tem jeito de não fazer. Tá certo? O ano passado, nos 2 anos passados, né, nós concedemos mais de 1.000 bolsas de intercâmbio internacional. Não há recursos atualmente que suportem isso. Então nós faremos um corte. Tá certo? Enquanto o Ciências Sem Fronteiras funcionar, nós temos um bom apoio aí, porque a USP é o principal usuário no Brasil do sistema de Ciências Sem Fronteiras. Não é? Agora, Ciências Sem Fronteiras não cobre as áreas de humanidades, então nossas bolsas internacionais, por enquanto, terão uma destinação preferencial para essas áreas, mas não exclui as áreas tecnológicas.
Agora, nós estamos prevendo que o Ciência Fronteira acaba no início do próximo ano, qualquer que seja o governo eleito ou reeleita a presidente, ele provavelmente não terá continuidade no formato atual. Aí nós teremos que replanejar nosso. Mas aí será outro ano também, outro orçamento. Sou otimista de que estaremos numa situação um pouco melhor. Só complementando, este ano nós temos mais alunos beneficiados com Bolsa Alimentação, com auxílio moradia, com Bolsa Livros, e até hoje todas as viagens técnicas que as unidades solicitaram, todas, sem exceção, foram apoiadas, foram aprovadas. Então, essa parte não está tendo corte, inclusive, como aumentou o número de alunos beneficiados, nós aumentamos mais do que o reitor estava prevendo, as despesas com a permanência estudantil. Eu só vou aproveitar para, dentro das viagens internacionais, fazer aqui um agradecimento público ao diretor aqui da Poli. Ele tinha um grupo agendado, eu imagino, para Stanford, e foi exatamente no momento em que a Pró-Reitoria de Graduação estava ainda fazendo levantamento sem recurso, então foi negociado com o diretor da Poli, todos viajaram, de modo que não tivemos nenhum prejuízo, e entrou na caderneta da Pró-Reitoria de Graduação a dívida lá dos viajantes, tá certo? Boa tarde. Eu queria saber com relação à Levanta a mão para eu ver. Aqui, ó. Com relação à transparência na USP. O senhor falou que qualquer um pode chegar lá, né, na reitoria e olhar o salário do servidor, mas com relação a todos os gastos da USP, por que não se faz uma transparência total de todos os gastos, desde a conta de luz até o salário do reitor, de todos, como se faz com as informações do governo federal e do governo estadual, pela lei de acesso à informação? E a outra pergunta, eu esqueci. É só isso. Muito obrigado. Não está tudo no site. Esse que é o problema. É que, veja, não é uma questão de política nossa de não dar a informação. É uma questão de que isto não pode ser organizado rapidamente. Não foi organizado no passado e nós não conseguimos dar conta ainda de organizar o fluxo de informações a ponto de dar conhecimento público. Isto é, nós faremos isso. Nós não erramos a fazer isso. Eu não disse que dou conhecimento só do salário. Eu disse que eu convidei membros do Fórum dos Seis, que diziam duvidar das contas, que fossem lá na reitoria e examinassem as contas. Elas estão lá disponíveis. É que nós não tivemos ainda, tecnicamente, condições de disponibilizar isso publicamente. Então não é uma política dessa reitoria esconder tá certo? Eu já trabalhei, por exemplo, no governo federal. Eu fui presidente do CNPq. Nós tínhamos um sistema, um portal de transparência, como eu já disse mais de uma vez. Se você quiser saber o que foi comprado para dispensa, tá certo, da presidente da República, você entra no portal, não é muito fácil, não. Mas os jornalistas sabem muito bem como fazer. Você entra lá e sabe quantos quilos de presunto comprou, quantos quilos de mortadela, está tudo lá. Certo? Tem que fazer mesmo. Não tenho nada contra, não. Vai fazer. O seu salário? Ah? O seu salário ficou bom? Não. Ok. Agora a pergunta do João Vitor. Cadê o João Vitor? Boa tarde. Eu queria saber quanto aos investimentos do setor privado, porque muitos institutos e faculdades aqui da universidade já receberam de uma maneira mais ou menos limitada. Nesse período de crise financeira, não seria adequado permitir um maior investimento do setor privado na universidade? Seria ótimo, é só achar quem queira doar dinheiro que nós estamos crescendo. Olha, aqui
uma equação que é o seguinte: ela é também envolvida com aspectos ideológicos que devagar vão sendo resolvidos e envolvida também com má interpretação. Tá certo? A universidade pode e deve receber fundos além do governo do Estado. Todas as universidades do mundo fazem isso. Em algumas, esses recursos são consideráveis. Por exemplo, na média, as universidades inglesas recebem 1/3 do governo. 1/3 da cobrança dos estudantes, porque todos os estudantes pagam na Inglaterra. Os que não têm recursos próprios recebem bolsas que depois de formados eles têm que pagar. Então, 1/3 do governo, 1/3 dos estudantes e 1/3 de contratos com empresas as mais variadas. A universidade que não tiver esse componente não sobrevive e fecha, como fecharam já mais de um. Portanto, sim, devemos aumentar e ao longo do tempo esse compromisso deve aumentar. O formato varia muito. Então, os recursos externos entram na universidade com várias destinações e vários objetivos. Eles entram, por exemplo, como contratos de pesquisa, de resolver problemas científicos, tecnológicos. Tá certo? Eles entram como doações, que podem ser diretamente para a universidade ou preferentemente para um fundo criado especificamente para esta finalidade. O que de fato acontece é que nós não temos experiência com isso ainda. Fazemos muito pouco e devemos ampliar isto e ganharmos experiência com isso, regulamentarmos melhor. Eu sei que a Politécnica tem um fundo desse tipo, que é modesto quando comparado com os fundos do exterior, mas já tem um volume considerável. Tá certo? E que tem um sistema próprio de gestão. Então, isso deve ocorrer. O que há no momento é que a legislação, de um modo geral, brasileira, não favorece esse tipo de atividade. Por exemplo, quem fizer doações muito grandes para a universidade vai ter que pagar imposto de renda. Não é isso, mano? Qual que é o limite? 48 mil. Quem quiser doar mais de 48 mil reais para a universidade tem que pagar imposto de renda. Ok? Então nós precisamos reformar a legislação do país. A universidade está se preparando para isso. Aquilo que é possível enquadrar em atividades culturais é possível se beneficiar da Lei Rouanet. Por exemplo, nós esperamos que parte considerável da reforma do restauro necessária do Museu Ipiranga, o Museu Paulista. Você vai pegar. Pega o outro. Pega o outro lá atrás. Então, nós esperamos que uma porção considerável dos recursos necessários para o restauro do Museu Paulista e outros desse tipo possam ser obtidos através da Lei Rouanet. Tá certo? Agora, não existe para a ciência, não existe para a educação superior isso. Então, quem fizer doação para a universidade vai pagar imposto de renda. Talvez seja por isso que alguns grandes empresários brasileiros, dispondo de muito recurso, vão investir esses recursos em universidades no exterior, ao invés de investir aqui no Brasil. Tá? Mas sim, nós precisamos nos adaptar a isto, criarmos mecanismos e fique claro, isto longe de ser algum tipo de domínio das empresas ou do capital privado sobre a universidade, é algo muito maduro que só as universidades bem desenvolvidas, que têm tradição, e nos países maduros democraticamente é que ocorre, tá certo? Eu acho que o Brasil está preparado para. Não, é só falar que existe um projeto de lei tentando incentivar as doações para instituições de ensino.
mas ainda está muito embrionário, não passou por nenhuma comissão da Câmara. E como é o ano eleitoral, certamente esse ano não vai avançar, vai ficar para o ano que vem. Os nossos doadores, do endowment e dos amigos da Poli, pagam impostos. Então é uma coisa curiosa. É por isso que os amigos da Poli estão com 5 milhões de reais. E eu ontem falei com o pessoal do Rice, que é uma universidade do tamanho da Poli. É mais ou menos um pouquinho maior que a Poli, mas é muito pouco maior que a Poli. O endowment deles é de 5 bilhões de dólares. Por isso, metade do gasto daquela universidade é pago pela endowment e metade dos alunos não pagam nenhuma mensalidade, porque o endowment se sustenta da bolsa para os alunos. Então é interessante a questão cultural, mas felizmente já está começando a chegar no Congresso iniciativas desse tipo. Nós temos um professor nosso que está cuidando, que está procurando ver essas coisas. Temos um professor nosso ajudando essa legislação. Comigo eu já sei onde eu vou pedir dinheiro emprestado agora. Eu quero só dar um exemplo pontual aqui da Poli mesmo, que é o trabalho que nós estamos fazendo com o Poli Rugby. Então, os ex-atletas da Poli são atletas da década de 70, 80, ou seja, todos sedentários como eu. Mas nós fizemos uma reunião que foi bastante significativa lá na Pró-Reitoria de Graduação, especialmente porque as pessoas que estiveram aqui, os politécnicos, estavam tentando fazer uma aproximação com a Pró-Reitoria de Graduação desde 1972, né? Então nós conseguimos fazer agora, né? Então não tinham conseguido. Isso tudo porque a ideia a gente colocamos como diretriz nessa gestão a questão do esporte para ser um ponto não só de integração, mas também de estímulo na formação do cidadão. E dentro disso, então, essas pessoas que hoje são todos empresários, uma questão pontual, nós estamos então desenvolvendo o projeto, que seria o projeto capitaneado pela Poli Rugby, para ter um torneio que é o torneio da USP de Rugby. Isso deve acontecer 29 e 30 de novembro, juntamente com a Taça USP. Para ter isso, nós estamos então montando todo o projeto, porque vai ter que se fazer uma reforma no CPUSP. O levantamento desses recursos para fazer essa modificação do CPUSP está sendo feita por esses empresários. Dentro disso, que a universidade então está entrando como contrapartida, negociando com a Escola de Educação Física aqui do campus de Ribeirão Preto, para criar uma disciplina optativa de rugby, e juntamente com a Austrália, com quem nós fizemos contato, estabeleceu uma parceria dentro dessa mobilidade, de modo que quem venha da Austrália para cá, especialmente para fortalecer o time de rugby da Poli, que está disputando a primeira divisão, sejam os atletas da Austrália. Isso foi dentro desse processo de negociação. Já estivemos falando com a pessoa do consulado, então, dentro dessa questão do esporte com o rugby, especificamente aqui da Poli, tem desde a questão da mobilidade internacional, envolvendo os atletas, como também a questão da infraestrutura, e aí todo o projeto, naturalmente, por os fundos para se fazer as alterações, esses politécnicos estão nos ajudando para a gente poder deixar o CPUSP adequado para que tenhamos atividades não só durante o período diurno, mas também noturno. Só para finalizar, o rugby nós temos ele como esporte nos diferentes campos, tem uma equipe, a equipe da Poli está na primeira divisão e nós temos equipes que estão na segunda divisão, e a ideia é que a gente trabalhe isso de uma maneira geral e que o rugby seja o ponto inicial de partida para que todo o esporte ele passe a permear o dia a dia da universidade. Nesse mesmo final de semana, que é 29 e 30 de novembro, deve ter então a Taça USP, que aí sim é um trabalho junto com as atléticas
que está se consolidando. Então, só para você ver, naturalmente, o preço da taxa USP, que é o que a gente estimou exatamente em cima de orçamentos, é R$150 mil, e também estamos atrás das empresas para fazer especialmente a questão do financiamento do material esportivo. Dentro disso, a Topper, que é que financia a Seleção Brasileira de Rugby, nós tivemos como membro da Confederação Brasileira de Rugby, e eles então estão intermediando a questão do material esportivo. Isso só para dar um exemplo de como também você pode encontrar outros caminhos, e nós estamos buscando isso através do esporte. Tem alguém da Atlética aqui? Tem alguém sedentário aqui? A Atlética daqui, ela tem patrocínio, né? Continua tendo patrocínio forte, não é isso? Se não me engano, tem. Porque cada equipe tinha um patrocinador exclusivo. Sim, eles têm pro Santander. E usavam, inclusive, nas camisetas, cada equipe de vôlei usava uma nome. A equipe de basquete. Bom, você vai ter um aliado aí nesse negócio com a Austrália, porque a neta de um dos ex-diretores da Escola Politécnica, que também foi reitor da USP, Valdir Oliva, é assessora direta, a Patrícia, que é assessora direta da Consuleza da Austrália. Ela que está nos trazendo os atletas para a primeira divisão. Ok, vamos lá. Acho que daqui a pouco nós vamos encerrar, né, André? Estamos comendo. Daqui a pouco nós vamos encerrar, mas vamos ouvir mais algumas perguntas, porque, como dizia meu chefe, isso aqui é meio de vida, não é meio de morte. Né? Tem que sair para comer. Vocês que mandam. O corte de bolsas seria de bolsas para intercâmbio, seria referente só a esse ano, ou também a 2015, 2016? Nós não podemos fazer esse planejamento a longo prazo, tá certo? Vamos fazer o que é atual. O que é atual é que nós temos que cair de 1.000 para 400, alguma coisa neste momento. Reforçar sem ser fronteira. Neste momento. Depois nós vamos ver como é que ficamos. Os politécnicos conseguem ser sem fronteira. E vamos buscar patrocínio externo para bolsas, ampliar o patrocínio externo para bolsas. Posso falar uma inscrição? Não, pode falar. Então, boa tarde, reitores. Eu sou o Martim da Elétrica e eu quero fazer uma pergunta meio grande, pode parecer um pouco pinicante, mas eu realmente só quero ouvir a opinião de vocês, então aqui conversando. Né? Então, eu queria saber por que uma reunião assim com o senhor não acontece na FEFELESH também. O senhor está cansado da posição de confronto por parte deles, mas eu queria saber também se isso não é uma maneira de se fechar o diálogo. O que me parece aqui é que o senhor está bem intencionado, mas vejo que pode haver um equívoco no modo de guiar a situação. Não seria melhor antes discutir com toda a universidade, os alunos e os funcionários, os rumos a serem tomados? Por exemplo, hoje eu acabei de ter... Eu conversei com uma professora de cálculo e ele me disse que está entrando em greve porque o diálogo para ele estava fechado. O senhor falou, não vai ter aumento salarial. Daí o sindicato falou, não, vamos discutir, não vai ter aumento salarial mesmo? Daí o que me parece que veio isso, não vai haver mesmo. Então não tem diálogo, a gente entra em greve. Assim, o que aconteceu com aquele aumento de 2% do ICMS que o governador Alckmin tinha proposto? Para mim, congelar os salários não parece o caminho. Bom, se essa informação está errada, não sei. Não, está errada. Não existe, obviamente, 2%. Tá, então você deixa eu continuar. Congelar os salários, para mim, não parece o caminho, porque uma grande greve parece que vem aí, e que não está relacionado ao aumento apenas com o congelamento dos salários, mas sim com essa centralização e falta de diálogo que parece acontecer. Então, para resumir, eu queria que você falasse da relação com a FEFELESH, da abertura da discussão com toda a universidade e da centralização. O que você acha? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Você não pode
projetar na administração atual o que foi hábito das administrações anteriores. Então, houve sim um discurso que foi se tornando cada vez mais consistente, porque ele era real, de um fechamento da reitoria em relação ao diálogo e à discussão com as diferentes categorias da universidade. É uma questão a começar de estilo pessoal. Eu nunca me senti bem em ser centralizador. Portanto, que eu me sentia muito à vontade, durante a discussão da campanha, dizer que eu não pretendia fazer isso, porque nunca foi meu estilo. Eu tenho experiência administrativa de muitos lugares em que atuei, tá certo? E nunca atuei assim, porque não é eficiente do ponto de vista administrativo. Não é porque eu sou humanista, acho que tudo nós temos que discutir. Será que eu tomo água? Ah, não, vamos discutir se água está caro. Não é isso. É que, de fato, para fazer a gestão de uma grande instituição, é muito mais eficiente se você tiver um trânsito com todas as pessoas que participam. É claro que eu não consigo, no dia a dia, conversar com todos os alunos, certo? Mas tenho feito um esforço enorme de conversar assim com grupos de alunos que estão nas suas unidades. Já passamos por vários, o Barran teve alguns comigo, o Hernandes também, tá certo? E nós nos beneficiamos enormemente disso que recebemos dos alunos, das informações, das sugestões, das perguntas. Então, isto eu vou continuar fazendo enquanto estiver na reitoria. Eu disse que não é possível um reitor que se diz educador, que essa é a nossa função, nós não somos pesquisadores, não somos educadores, não conversar com estudantes. Certo? Agora, eu preciso ser bem-vindo ao lugar onde vou discutir. Eu não preciso que as pessoas concordem comigo. Não tenho nenhuma dificuldade em lidar com a discordância. Tá certo? Mas eu tenho dificuldade para lidar com desrespeito. Por exemplo, com falta de as pessoas reconhecerem o esforço que nós fizemos em 4 meses na universidade. Vejam bem, nós demos início ao processo de discussão da reforma universitária. Fazia 25 anos que a universidade fez a sua última reforma, 1988, na gestão do professor Goldenberg. Depois disso, nunca mais houve uma reforma da estrutura da universidade. Nós demos partida a isso de uma maneira organizada. Foi criada uma comissão responsável por isso dentro do Conselho Universitário. Essa comissão está em contato com as diferentes unidades, promovendo esta discussão que precisa ser. Como que será o funcionamento do Conselho Universitário? Como que será a existência de uma controladoria? Deve existir ou não? Como é que será o formato dela? Como que será a eleição de reitor? E assim por diante. Isso tudo precisa ser feito de uma forma organizada. Todos precisam ser ouvidos, não só aqueles que falam mais alto e que gritam mais. Tá? Então, nós demos início a isso. De saída, na primeira reunião do Conselho Universitário, a meu pedido, desapareceu a lista tríplice para a eleição de diretor. Não existe mais isso. A vice-diretora já foi eleita assim. Quer dizer, diretor e vice-diretor de unidade não tem mais lista tríplice, porque no passado o reitor pegava os 3 e escolhia aquele que ele queria. Isso acabou. Não é acabou porque eu fui forçado, porque nós tomamos a iniciativa, porque eu estou convicto que isso é melhor. E todos concordamos com isso. Certo? Então, nós estamos fazendo progressos. Havia grande queixa com relação à questão da segurança. Parte era fundamentada, parte era resultante de mitos e de coisas desse tipo. Não adianta, a maneira de lidar com isso é você começar de novo. Que é o que nós procuramos fazer. Estava lá, colocamos um antropólogo para dirigir um grupo que vai propor como será a questão da segurança. Tá? Então, esse diálogo é necessário. Agora, eu não posso abrir mão da função central do reitor, que é exatamente de dirigir de maneira responsável a gestão. Isto é,
por exemplo, eu não posso levar ao Conselho Universitário. Levei, por exemplo, toda a votação do orçamento, a rediscussão do orçamento ao Conselho Universitário. Mas eu não posso levar uma questão como essa de reajuste salarial sequer à apreciação do Conselho Universitário. Essa é uma responsabilidade pessoal, fiscal, do gestor maior. Eu vou responder por ela em tribunais, eventualmente. Então, isto não se discute numa Assembleia. Na Assembleia, a Assembleia é feita entre os membros de uma categoria. Os servidores se reúnem em Assembleia e entendem se aquilo está correto ou não, se há justificativa ou não, e aderem ou não à greve. De uma maneira muito cômoda, em geral, porque greve no Brasil é algo muito diferente de greve nos países como, por exemplo, os países europeus, onde eu vivi por muito tempo, por exemplo, na França e Itália, que são países em que os sindicatos são extremamente fortes, Alemanha, tá certo? Em que greve é uma coisa muito séria. Só que todos que entram em greve sabem que correm riscos e consequências, tá certo? Não são decisões tomadas assim levianamente. Bom, vamos entrar em greve. E daí, o que acontece? Num país europeu, quando um grupo entra em greve, eles sabem que os salários serão suspensos. As entidades me convidaram para discutir com os estudantes. Mas os estudantes da filosofia não me convidaram. Tá? A UNE, exatamente, a UNE nos convidou com ele. Tá certo? Nós temos que conversar com estudantes. Olha, não tenho nenhuma dificuldade, não tenho dificuldade de lidar, como eu disse. Eu estive num evento promovido pelos estudantes, inclusive, que havia manifestações, vamos dizer, volumosas, contrárias, etc., ali na tenda de recepção dos calouros. Falei para um grupo muito grande, fiz um desafio aos estudantes, que eles me desafiaram para abrir mão de todas e dizer que nunca eu faria punição de um estudante que estivesse envolvido em qualquer tipo de movimento. Ora, se o movimento é pacífico, por que há motivo para eu fazer punição? Então, eu fiz o desafio contrário. Eu digo, está aceito, desde que vocês se comprometam a não fazerem atos violentos em qualquer tipo de manifestação. Ato violento é aquele que envolve força física, envolve invasão, envolve destruição. Manifestação, faixa, discurso, grito, fora reitor, etc. Isso não é manifestação violenta. Tá certo? Então, se vocês abrirem mão de manifestações violentas, eu agora assumo o compromisso. Vamos votar? Alguns começaram, não, porque violência é ter servidor terceirizado. Bom, outra. Ok? É isso. Então, nós estamos dispostos a conversar com todos, achamos que isso é produtivo e nem todos precisam concordar conosco. Aliás, seria péssimo se nós tivéssemos uma universidade que todo mundo concordasse com tudo. Deixa eu dizer da reunião lá de Piracicaba, que já tocou nesse assunto, entre os locais que nós tivemos reunidos, com todos os estudantes, tanto Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e algumas unidades daqui. No caso específico da Piracicaba, a reunião posterior, tivemos uma como essa, saíram várias sugestões, alguns pedidos, especialmente a questão da casa do estudante, que já foi comentada, como também as quadras, e aí a gente seguimos atrás para que priorizasse esse tipo de atividade. Agora, tem uns 15 dias mais ou menos, eu voltei e aí fiz uma reunião somente com o pessoal da Casa dos Estudantes e das Atléticas para poder explicar como que é o processo. Eles tinham uma cópia do contrato e para saber o que é que realmente você pode fazer agora e o que é que pode acontecer, para que depois ninguém fosse surpreendido. Então, foi uma
uma conversa para explicar passo a passo o que acontece quando você faz uma licitação, o que pode ocorrer ao longo desse processo. Vamos dizer assim, esse tipo de compromisso que temos feito foi também que permitiu ao André, num dado momento, entrar em contato sobre a questão do HER, tá certo? E fez com que então nós fizéssemos uma reunião rapidamente lá na Pró-Reitoria de Graduação, em que estava o presidente da CG daqui, juntamente com o diretor, e o André e mais duas pessoas que eu não me lembro agora o nome. E decidimos então que foi entender exatamente o que era o HER, conversamos o que era, então fizemos um trabalho que é de fazer a suspensão do regime especial de recuperação. Isso naturalmente, quando você suspende isso, 2 outras portarias foram suspensas. Veja, foi a suspensão, não foi o cancelamento. Por outro lado, também eu pedi que a representação estudantil aparecesse no Conselho de Graduação. Disseram um dos representantes da chapa do DCE que estava no Conselho Universitário que já foram indicados os 6 nomes. Eu espero que ótimo, que estejam presentes. Por quê? Porque existe um conjunto de professores que estão no Conselho de Graduação e que não faz muito pouco tempo que tem interesse que, na verdade, eu revogue a suspensão do regime especial de recuperação, e o que eu pedi foi, e o Conselho aceitou, que esperássemos até agosto, de modo que os estudantes estivessem presentes. Veja, isso não ia ser feito se não tivesse a iniciativa que foi daqui também, né? Veja que teve a iniciativa do rugby da Poli, a iniciativa do HER, e todo esse trabalho que tem sido feito, não só daqui do outro. O outro ponto que eu queria, só para poder fechar, então, inclusive, minha participação, é dizer para vocês que, na reunião do Conselho de Graduação que nós tivemos agora, nesse mês que passou, foi, então, aprovado por unanimidade dos membros conselheiros de graduação o registro das atividades acadêmicas complementares. Ou seja, a partir de agosto, todas as atividades acadêmicas complementares que vocês realizam, iniciação científica, viagem do exterior, participação diretório acadêmico, aí tem uma lista lá que vocês podem, e o que as unidades podem propor, isso vai estar registro, vai aparecer no seu histórico, que é no seu histórico escolar. Ou seja, a ideia toda é que no final da sua graduação, quando você for olhar seu histórico escolar lá no Júpiter, seria como se você fizesse a impressão da sua conta o bancário no final do mês, né? Você vai lá e vai ter tudo que apareceu da sua vida acadêmica. Não só as disciplinas, mas também se você fez iniciação científica, o período, se você for para o exterior, o período, de modo que você tem um documento oficial da universidade que comprova a sua vida acadêmica. Isso vem para a unidade. A ideia é que nós começamos o treinamento do serviço de graduação, tudo correndo bem, ainda final de junho, de modo que em agosto isso começa a ser implementado. Certo? Então é isso. Mais uma última questão. Bom, até pelo tempo, então, mais uma pergunta do Rodas. Ô, professor, é retroativo isso ou não? Isso é uma boa pergunta. Você conhece agora o Arthur? A princípio pode, quem está incursando a princípio poderia, eu acho. Só depois do treinamento. Boa tarde. Bom, é uma questão bem delicada, mas acho que vocês vão tocar, né? Não podemos falar de tudo. No caso da revisão salarial, que a gente está analisando a coisa toda de cima. Foi tantos milhões e tudo mais. Só que eu peguei os dados aqui com o meu amigo da Folha, salário médio. Por exemplo, o caso dos técnicos. Eu não quero de forma alguma depreciar o trabalho deles, mas eu sou técnico formado, eu trabalhei depois que eu fiz o técnico, eu trabalhei 8 meses mais ou menos, era de programação, para os calouros MAC, né? Eu trabalhava com isso. Eu ganhava R$1.000 por mês. O salário médio do técnico em 2010 era R$4.700, é mais do que a gente vai ganhar quando a gente sair da Poli. E agora, em 2013, o dado que a gente tem aqui é 8.300, quase dobrou. Não que o trabalho deles não mereça ser reconhecido e tudo mais, mas não tem como a gente, algum meio legal de contornar esse postulado quase newtoniano de que não pode baixar salário, não pode demitir ninguém para tentar cortar os gastos, não só de técnico, mas de docentes também, que também tem os dados aqui, não que não mereça ganhar bem e tudo mais, mas são valores absurdos que eu acho que era mais justo começar cortando daí do que cortar de outras coisas muito mais básicas. Infelizmente,
Legislação trabalhista é uma das coisas mais difíceis de vencer no país, tá certo? Quer dizer, a irredutibilidade dos salários é algo que está consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não há meios. O que você pode é congelar e não deixar subir. Mas não tem jeito de reduzir salário. E salário se estendeu para uma série de outros benefícios essa visão. Tá certo? Então, qualquer coisa, qualquer formato que você pague por um tempo suficiente e que se transforme em algo habitual, é visto como parte do salário. Isto é, se você alugar um apartamento e deixar o servidor morar por um certo período naquele apartamento, aquilo é incorporado como parte do salário dele. E outras coisas que a legislação brasileira cria, você sabe que é o país das jabuticabas. Tá certo? Então, é muito difícil controlar isso. Agora, não há nenhuma dúvida, e novamente, sem desmérito, concordo com você, para o trabalho de servidores, que são, muitos deles, verdadeiras joias que a universidade tem. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu fui um pesquisador muito ativo durante muitos anos, tenho um laboratório muito bem estabelecido, etc. E grande parte do meu sucesso como pesquisador se deve a alguns técnicos, de fato técnicas, que durante a vida toda trabalharam comigo e sem os quais eu não teria realizado grande parte das coisas que fiz. Então, é um trabalho inestimável. Mas não há nenhuma dúvida de que os salários médios da Universidade de São Paulo para o pessoal técnico administrativo é muito acima da média do valor de mercado. Isso não quer dizer que eles estão ganhando muito, mas é acima da média do valor de mercado. Isso é um fato impossível de não reconhecer. Isso não quer dizer que nós estamos interessados em cortar o salário deles. Mas quer dizer o seguinte, que neste momento, para atender a clara demonstração de responsabilidade fiscal, nós não temos condições técnicas, como eu disse, políticas administrativas e até legais de promover aumento de salário. Ou pelo menos, não vamos dizer aumento, correção das perdas salariais definidas pela inflação do período ao redor de 6%. Essa é uma situação da qual eu não consigo sair. Agora, veja, nós precisamos encerrar, mas eu queria novamente agradecer enormemente a vossa atenção, a oportunidade, dizer que dentro do possível eu retornarei, se voltar a ser convidado, tá certo? Certamente vocês deveriam fazer uma sessão só com o pró-reitor de graduação para estabelecer coisas, queixas, e são coisas que são importantes para, não é? E não deixem de comparecer ao Conselho de Graduação. Novamente, uma jabuticaba, que o movimento estudantil reivindica a representação. Tem representação no Conselho de Graduação, e os representantes não aparecem, durante anos não apareceram no início. No Conselho de Pesquisa apareciam porque eram originários da pós-graduação. Mas é absolutamente incompreensível. Então, eu espero que vocês usem muito bem este direito que tem de participar. Ok? Vá, você se despedir. Eu também agradeço essa oportunidade. André, essa reunião valeu, mas só que ficou muito contaminado com o aspecto das finanças, né? Então, acho que vale a pena esperar passar esse período. Daqui a alguns meses você voltar de novo para nos convidar para a gente discutir assuntos específicos que afligem e que perturbam o dia a dia dos nossos alunos aqui da Poli. Então, acho que foi muito importante esse bate-papo, mas certamente, acho que o Zago, sem dúvida, eu estamos à disposição de voltar daqui a alguns meses, sem essa contaminação dos problemas financeiros, discutir aspectos da própria graduação, da própria pós-graduação, se quiser. Obrigado, então, gente. Vamos comer. Gostaria de agradecer a presença de vocês e ressaltar, vocês viram um bom diálogo que a gente tem aqui com os leitores, a importância de vocês votarem no plebiscito da semana que vem, até para a gente pegar
os resultados, as demandas dos politécnicos, para apresentar para eles, para poder trabalhar em conjunto, não só com a reitoria, mas com a diretoria da Poli. Então, vocês viram que eles estão interessados, nós temos esse interesse também de levantar as demandas aqui da Poli e apresentar. Então, por favor, apareça no plebiscito, vote, que é só assim a gente consegue ver o que o politécnico quer e levar a opinião dele para as instâncias maiores. Obrigado.